Amém. Agora sim está gravando. Bem-vindos todos à nossa palestra. Nós já oramos, já iniciamos aqui. Eu tinha esquecido de pôr para gravar, mas sem problemas. A gente vai estar passando aqui para a Lívia, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, tá bom? E no finalzinho a gente dá os recadinhos do Cibesp Kids. Bem-vindos todos. Lívia, fica à vontade. Boa noite, paz para todos que estão aqui presentes. Hoje eu estou com visita na minha casa, então pode ser que vocês escutem algum barulhinho aí, porque eu estou com a casa cheia de adolescentes, eles vieram jantar aqui. Hoje foi um dia bem atípico para mim também, porque foi a última bráquio da minha irmã. Então, agora, daqui 30 dias, ela faz os exames para a gente ter um retorno. Então, a gente está vivendo na minha família um momento de muita oração, né? Eu fiz quimioterapia para um câncer de estômago até abril desse ano, e a minha irmã finalizou a dela agora, né? Então, o meu entrou em remissão, glória a Deus, né? E o dela a gente espera ter a mesma notícia daqui 30 dias também, mas seja feita a vontade de Deus, tá bom? Eu sou Lívia, sou de Sorocaba. Da última vez eu falei pouco da minha formação, eu estava bem nervosa, não que hoje eu não esteja, eu estou mais nervosa do que da última vez, né? Mas eu sou formada em letras, eu sou geógrafa também, com foco em políticas externas e também políticas sociais. Sou pedagoga e dentro da pedagogia, eu sou formada em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, em terapia ABA e também em saúde mental. Por quê? Porque é muito grande esse universo, né? E a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um distúrbio de desenvolvimento, de um distúrbio de aprendizagem. E a gente vai entender que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Quanto mais eu sei, menos eu sei sobre aquilo, mais eu preciso aprender sobre aquele distúrbio, aquela pessoa. Por isso que a gente fala que cada neurodivergente é único, porque tem um que vai gostar de abraço, tem um que vai gostar de barulho, tem um que não vai gostar de barulho, tem um que não vai gostar do toque físico, e isso é muito relativo e muda de indivíduo para indivíduo. Então, a gente vai pegar, assim, anteriormente, a forma que eles eram tratados e, atualmente, como a gente está tentando mudar isso, né? Então, a gente vê essa mudança mais na área da educação, mas ela precisa acontecer em todos os âmbitos. E dentro da igreja não tem que ser diferente. Por isso que quem não inclui, exclui. A inclusão, ela não é opcional, ela é a essência do evangelho. A igreja é chamada a acolher todas as pessoas, refletindo o amor de Cristo, de forma prática e transformadora. Então, essa parte vai trazer aí para a gente uma mudança na forma de pensar, certo? Deixa eu ver aqui, que eu não sei como que eu passo o slide. Deixa eu ver. Calma aí, pessoal. Alguém sabe como que eu passo o slide? Da última vez foi tão facinho. Acho que está aberta a janelinha embaixo, né? Você tem que abrir a janela da apresentação. Ai, foi. Ai, isso. Muito obrigada. Deixe vir a mim as criancinhas e não as impeçam. Marcos 10, 14. Essa é uma fala de Jesus, né? Jesus nunca enxergou um diagnóstico, nunca enxergou uma deficiência. Ele sempre enxergou pessoas. Ele destrói a ideia de que deficiência é um castigo e revela que cada criança carrega um propósito único. Cada indivíduo, cada adulto, cada ser humano que está aqui na Terra tem um propósito único. Então, ele deixa de enxergar e mostra para nós que nós temos aqui propósitos, né? Nós estamos aqui para desenvolver nosso propósito dentro da vontade de Deus. O que é o transtorno do espectro autista? É uma condição neurodivergente e não uma doença. Cada pessoa vivencia o mundo de uma forma. Então, a gente vai ter dentro do espectro autista a hipersensibilidade, sons altos, luzes intensas, multidão,
né? O medo de espaço, agorafobia também faz parte, e a agorafobia é um medo mesmo de multidão, de estar no meio de várias pessoas. Pensando que eles têm hiperfoco, uma sensibilidade maior de entender, eles também vão compreender algumas coisas com mais significados. Eu vou dar um exemplo para vocês, a gente tem uma neurodivergente, ela tem 11 anos, e numa das crises dela, eu tentei dar água gelada para ela, e ela falou que ela não podia tomar água gelada, porque isso ia causar um problema muito sério, porque ia dar um choque térmico dentro do organismo, e ela deu toda uma resposta científica que eu jamais conseguiria falar aqui para vocês, mas que na hora fez todo sentido o que ela me falou. Né? Então, foi muito diferente isso de uma criança de 11 anos. Né, de uma criança que está ali com seus 10, 11 anos, trazer essa informação na hora que ela está no meio de uma crise. E eu tentando ali dar uma água gelada para ela se acalmar, para ela conseguir novamente se estabilizar. Então, é muito importante a gente entender isso, essa hipersensibilidade, essa questão deles conseguirem compreender o mundo de forma diferente, tá? E aí, aqui, a sobrecarga sensorial, eles dão um exemplo para a gente aqui, ó. Imagine um rádio num volume máximo, com luzes piscando. É assim que muitos autistas sentem em um culto movimentado. Em um culto movimentado, onde a gente vai ter ali mais pessoas glorificando a Deus, o hino tocando, os louvores, isso também vai trazer uma sobrecarga emocional para aquela criança que está participando ali naquele momento. Quando a gente fala da pedagogia visual para uma criança, eu tentei trazer hoje uma forma mais prática, né? Então, a criança autista, ela processa muito melhor a imagem do que as palavras. E a imagem vai ser fotografada na mente daquela criança neurodivergente e mais fácil dela conseguir entender e compreender cada passo e o que vai acontecer. Então, a recepção, uma imagem de uma pessoa ali recepcionando, sorrindo, né? Às vezes só um emoji já funciona para aquela criança naquele culto. No louvor, música com gestos, gente. Vai ser muito mais fácil deles aprenderem. E aí, a gente não vai estar aplicando isso só para criança neurodivergente. A gente vê isso no cotidiano, tanto nos louvores para criança pequena, quanto lá na pedagogia, quando as crianças estão lá na escolinha aprendendo alguma musiquinha, de bater palma, de fazer todos os sinais do telefone tocando, da pombinha branca, de uma série de coisas. Dentro do culto, também vai trazer essa questão de ter gestos, de mostrar. Então, vai ter a música do canguru, vai ter a música do Pedro, Tiago e João num barquinho. Então, eles conseguem também decorar, trazer para si ali. E é importante também hoje a gente trabalhar a interpretação dessa música, para que não aconteça, depois a criança está cantando uma letra completamente diferente, e a gente já viu isso, vê memes na internet com relação a isso, né? Então, contar para ela um pouquinho da história daquela música. É muito interessante ver essa parte, mostrar para eles. Né? Então, eles acabam reafirmando, trazendo para si aquelas informações e buscando depois a segurança dentro da Bíblia. Né, sabendo qual é o contexto daquele louvor, né, do que traz, qual é a configuração daquilo. Então, é bem importante. Vou dar um outro exemplo também, não sei se vocês conhecem aquele louvor, é ele, que é a história ali que se conta, né, é do João Batista, que vem trazendo a informação de que Jesus está chegando, né, e quando a gente trouxe isso para as crianças, ficou fixado de uma forma muito mais intensa nas crianças a história. Toda vez que toca o louvor, eles já sabem. Eles falam, olha, João Batista anunciando a vinda de Jesus, e é por isso que essa música ela tem um sentimento que às vezes traz, né, algumas recordações para a gente. Eles têm um sentimento de melancolia, porque é um louvor mais intenso nessa questão, mas é normal, e é importante as crianças conseguirem colocar isso para fora também.
E o momento do lanche também tendo que ser um momento sensorial, um momento seguro, um momento onde tudo vai ser ali trazer algum tipo de benefício e para as crianças, tá? Reproduzindo ali uma rotina, reproduzindo ali um momento de aconchego, tentando evitar lanches muito açucarados, trazendo ali uma resposta emocional. E, ao final, a despedida sempre com a oração, colocando ali também e dando um espaço para que eles tragam também, né? Olha, gostaria de colocar alguém nessa oração, de manifestar algo, isso também é muito importante, tá? O hiperfoco do autista. É interessante que todas as crianças têm um hiperfoco. Então, quando a gente pensar na realidade da criança, tem aquele hiperfoco. Quando está, por exemplo, em evidência algum desenho da Disney, alguma princesa, Moana ou Frozen. Então, a gente vê ali as crianças bastante interessadas nisso. Agora, a gente teve a Copa, as crianças estavam interessadas no quê? Na Copa. Então, isso acontece bastante com normalidade entre as crianças, mas quando a gente tem uma criança atípica, o pensamento compulsivo sobre um determinado personagem, sobre um determinado objeto ou determinada coisa, vai se acentuar muito mais. E às vezes a gente pode utilizar isso de forma lúdica e trazer aí algumas ideias. Então, um exemplo prático que eu coloquei é: cria uma corrida bíblica usando o Sonic, né, que é ali algo que está em evidência também. Lançou-se um filme, né, Os Anéis do Sonic, para ensinar sobre bênçãos ou sobre mandamentos. Então, a gente pode utilizar aí de alguma forma e trazer aí uma carga bíblica de forma lúdica e segura. Quando eu digo segura, é para que esse espaço, essa parte, não seja de qualquer forma. Você tem que estar centrado ali na passagem bíblica, você tem que trazer as informações bíblicas, né? Dentro, posso até utilizar um personagem, mas o meu foco tem que ser bíblico, né? Então tem que tomar muito cuidado também nessa adaptação para não transformar em algo muito banal, não banalizar aquilo também, tá? Cantinho da autorregulação. Aqui, ó, eu coloquei como um espaço para caso de uma crise, tá? Mostrar para a criança que não é um castigo, é um refúgio seguro. A criança se reorganiza emocionalmente, tá? Então, traz conforto, silêncio e diminui-se a intensidade de luz, tá? Então, eu coloquei aqui algumas ideias. Um tapete, almofadas macias, às vezes só um fone. Eu não tenho um local para fazer isso, só um fone, né? Garrafas sensoriais, como eu já tinha dito, massinha, aquelas bolinhas de apertar, o pop-its que eles falam, também ajuda, tá? E hoje é super baratinho ter aqueles objetos, e isso acaba estimulando e acalmando mesmo um neurodivergente, tá? Então é bem interessante. Lá na minha igreja, por exemplo, a gente não tem um cantinho de autorregulação. Eu não tenho um espaço, por exemplo, onde a gente consiga colocar tapete, esse tipo de coisa. Onde a gente acaba utilizando, quando a gente vê uma criança entrar em crise, ou chorar, ou algo nesse sentido, próximo ao bebedouro, que é um local onde a iluminação é um pouco mais acolhedora, e aí a gente consegue mexer no bebedouro, a gente pede para a criança encostar no bebedouro para sentir a vibração, isso também acaba acalmando. Olha, encosta aqui, sente, parece que está conversando com a gente, olha que interessante. Então, o espaço de autorregulação, não necessariamente, é lógico, é um sonho ter um espaço, né, com almofadas, com tapete, que a gente possa, mas não é a realidade de toda a igreja, de todo o local. Então, ter esse espaço, de você já localizar, olha, se acontecer alguma coisa, nesse cantinho eu vou levar, nesse espaço que eu vou conseguir trazer e autorregular essa criança. É muito importante também, tá? Vou explicar um pouquinho sobre a crise. A crise, ela vai ter o meltdown e o shutdown.
O Meltdown é aquela crise que a criança chora, esperneia, às vezes se joga no chão, faz movimentos repetitivos. É aquela que a gente consegue, muitas vezes, perceber e que, em alguns momentos, pode ser percebido também como um momento de birra. Mas não é. A criança não consegue controlar isso. Acaba sendo involuntário por conta da sobrecarga sensorial. Tá? Ou de algum estímulo que se tornou gatilho naquele momento e a criança entrou em crise. E a shutdown é quando a criança não expressa reação, ela simplesmente desliga. Tá? Então, ela vai ficar olhando para o nada, em silêncio, não vai esboçar reação para você contando a história, nada. Nesse momento, ela também está em crise. Por que eu falei das duas? Porque uma é fácil da gente entender, ir lá e socorrer. A outra não é tão fácil de se perceber, mas nós precisamos estar atentos, porque em caso de não atenção, a gente pode perder aquela criança. Não naquele momento ela vai simplesmente desligar, ficar ali no universo dela, mas ela vai estar extremamente incomodada. E aí, aquele ambiente se torna pesaroso para ela. Num segundo momento, ela vai chorar para ir na igreja, ela não vai querer, ela vai chorar para entrar, ela não vai querer ficar. Ela vai fazer demonstrações antes de chegar. E é aquele momento que a gente fala que a gente perdeu aquela criança. Por quê? Porque a família também se sente insegura em deixá-la lá. Ué, por que ela chorou? E aí, quando fala pra gente, a gente vai falar assim, não, mas ela ficou super bem da última vez. Ela não falou nada, não chorou, estava bem. Mas ela estava completamente desligada, em crise. E a gente é que acabou não percebendo. Né? Então, estar atentos. Desligou, tá muito aleatório ali da situação, sem participar de forma nenhuma. Como que a gente faz ali? Olha, tá tudo bem, vamos descer tomar uma água, vamos dar uma voltinha, né? Que no caso eu falo descer porque na minha igreja as salas ficam no andar de cima. Mas tentar ali também reconhecer essa crise silenciosa, tá? Falar baixo, diminuir, e entender que essa criança também precisa ali de um apoio, de um auxílio, de um cuidado nesse momento. Vamos lá. O engajamento de forma espiritual transforma o interesse intenso da criança em uma poderosa ferramenta para ensino bíblico, aproveitando sua capacidade de concentração e reduzindo a resistência às tarefas. Porque quando a gente utiliza alguma coisa que aquela criança gosta, o seu hiperfoco, a gente vai ter também um maior tempo de concentração dentro daquela atividade que a gente está propondo. Então, assim, cria aventuras bíblicas onde personagens, temas do hiperfoco da criança, como super-heróis, Sonic ou princesas, ajuda a descobrir verdades da escritura. A adaptação deve ter uma forma de apresentação sem simplificar o conteúdo bíblico. O que significa isso, gente? Eu vou utilizar a linguagem das crianças, mas eu não posso fugir do que aquela mensagem está trazendo. E isso é um cuidado que a gente tem que ter na hora de preparar aquele conteúdo. Em ser fiel ao que a palavra está trazendo, para a criança também não se perder, não chegar alucinando, contando coisas para a família que não fazem parte daquilo que a gente está tentando ensinar. Então, mostrar mesmo, não, o Sonic não estava lá quando escreveu a Bíblia, ele está aqui hoje nos ajudando a entender como aconteceu aquela escritura, como aconteceu aquela passagem bíblica. Então, isso é muito importante. Pedagogia visual, utilizar o processo visual a favor da aprendizagem, associe imagens do hiperfoco da criança com elementos bíblicos para facilitar a compreensão de conceitos abstratos no cartões ilustrados ou sequências visuais, ou aquilo que a gente já utiliza também, que é um fantoche, um dedoche, coisas diferentes que vão trazer também a criança para próximo e fazer sempre aquela revisão do conteúdo que foi passado.
E jogos e materiais concretos, que desenvolva jogos temáticos, como trilha de memória bíblica, materiais manipuláveis que a criança já gosta, blocos, miniaturas, para apresentar fisicamente partes da história, como a Arca de Noé ou o templo. Ou seja, a criança também vai ter essa associação, né? Olha, a Arca de Noé, olha, a arca era madeira, então pode trazer algumas coisas ali, alguns brinquedos, alguns jogos que vão exemplificar isso, que vão trazer essa memória para a criança também, até mesmo pela parte sensorial, de encostar nos brinquedos, de encostar ali nas partes da história, né? De vivenciar mesmo aquela história. Continuando com a nossa exploração no hiperfoco, a criança não é apenas uma ferramenta, da criança não é apenas uma ferramenta didática, mas uma forma profunda de promover engajamento na formação espiritual verdadeiramente inclusiva, garantindo que cada criança se sinta vista e valorizada no corpo de Cristo. Quando a criança vê aquilo, ela devolve com reforço para a gente. Ela devolve se concentrando mais, com mais tempo, prestando atenção, e cria um vínculo, porque ela se sente vista. Trouxe algo que eu gosto, algo que eu falei a semana passada, não se esqueceu de mim, né? Então, tem a permanência dessa criança também na atividade. E é um foco onde Deus enxerga o coração e o propósito, além de qualquer limitação. Dessa mesma forma, ela vai levar isso para outras crianças. Ela vai acabar expressando isso, se lembrando isso. Tá? Então, deixa de ser um currículo padrão e passa a usar o que aquela criança ama para ajudá-la a conhecer Jesus. Né? Então, a gente pega aquilo que a criança tem de linguagem para ajudá-la. E aí, em um determinado momento, mesmo sem você utilizar esse artifício, você vai ver que a criança vai estar ali focada, presente e atendendo aquelas questões. E até na sua formação de dúvidas, a gente também começa a perceber que eles conseguem expressar melhor as suas dúvidas, tá? Então, eles vão conseguir formular de forma mais prática as suas dúvidas e não vão embora pensando, por exemplo, questões que podem ficar ambíguas, às vezes, num culto infantil, como questões da Páscoa, né, que a gente vai falar da morte e ressurreição de Cristo. Então, eles vão aprender ali, através desse engajamento, a formular as suas dúvidas, a conseguir colocar ali as suas dúvidas, tá? Concluindo, refletindo com Cristo, em cada acolhimento, a maior barreira não é a rampa, é o coração. Quando acolhemos uma criança com amor e intencionalidade, estamos servindo ao propósito de Jesus. A inclusão é o evangelho em ação. Desafio final: como podemos ajudar o seu filho a se sentir amado aqui? Como podemos fazer essa família sentir que o filho está sendo amado? E por isso eu trouxe Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então, essa reflexão mostra que precisamos ser praticantes da palavra de Cristo. No momento que nos tornamos praticantes, isso aqui acaba fluindo, né? Não é pesaroso a gente ter que adaptar. Vai ser prático, vai ser tranquilo, vai ser transformador a gente estar ali junto com eles e desenvolver esse trabalho com eles. E a partir desse momento, a gente vai vendo o quanto isso é acolhedor, a gente conseguir trazer um currículo adaptado, mas que serve a todas as crianças que estão ali, de forma muito respeitosa, onde aquela criança que não é atípica, que não é neurodivergente, também se sente vista, se sente acolhida, não se sente tendo que aceitar o comportamento do outro. Ela vai entender isso como um amor mesmo, né? Porque hoje a gente vive nessa questão de o que não é neurotípico, ele acaba se vendo escravo
neurotípico. Eu tenho que ajudar porque ele não entende. Eu tenho que ceder porque ele não entende. Eu tenho que... Não, não é dessa forma, né? É construir mesmo alicerce seguro para ambas as crianças se posicionarem e aprenderem a se colocar de forma muito altruísta, de forma muito integrada ali dentro da palavra de Deus. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu não sei muito bem como ver o chat aqui. Aqui, achei. Amém, que bênção, Lígia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar que ainda dá tempo, tá bom? Você está respondendo. Aproveitando, Lívia, como que fica o celular? O celular, É. nesse momento, o celular tem que ficar com a família. O ideal, tá? A não ser que ele faça parte de uma parte segura. Quando eles são um pouquinho mais velhos, infelizmente, hoje, eles levam essa parte do celular como, faz parte... se eu tiver com o celular, eu consigo contatar minha família, minha mãe, meu pai, alguém rapidamente. Então, ele vai entender isso como uma ferramenta de segurança, como uma naninha, como a chupeta para os menores. Tá? Mas o ideal é que durante o culto, até dos adultos, dos jovens, o celular fique o tempo todo dentro da bolsa. Tá? Por isso, estimular a Bíblia física, né? Estimular, ensiná-los também, porque aí a gente vê eles apanhando ali para encontrar passagens ali, né? E aí acaba estimulando a leitura também, é muito legal, é bem diferente. A gente tem uma criança de 8 aninhos que ela ganhou a primeira Bíblia, ela falou assim: eu já estou na página 18. E a gente, meu Deus, né? Então, assim, é muito fofinho ver, mas essa parte também é importante. Deixa o celular com a família. Não, pode deixar o celular com você? Na hora que ele for embora, ele pega de novo, para que não se distraia, porque acaba distraindo até os outros, né? Querem mostrar um joguinho, querem trazer alguma coisa. É um ponto de distração ali, não só para o neurodivergente, para todos. Então, a gente só vai ali tentar, olha, tudo bem, mas aí aqui você tem que deixar escondidinho, né? Então, esse tipo de coisa. Isso é muito legal, fazem questão de cuidar, de olhar, de estar com as outras crianças. Isso é bem interessante. É que a gente vai ter em alguns convívios onde há alguma situação de agressividade ou alguma situação mais que exija um cuidado maior, onde a criança se sente desconfortável por o tempo todo ter que ficar cuidando. Né? Não, eu não gosto de ir porque se fulano quiser ir no banheiro, eu tenho que ir junto, eu tenho que ficar o tempo todo. Então, em algumas situações isso pode acontecer. Por isso que eu falei desse cuidado de ouvir também, né? De ofertar, olha que legal, isso mesmo, vem ajudar, senta aqui, ele é seu amigo. Então, aí é diferente. Você não está impondo que a outra criança tenha uma responsabilidade de cuidar daquela criança. O importante é a gente pensar nisso, não tornar aquilo uma responsabilidade da outra criança, porque, querendo ou não, ainda é uma criança também, né? Então, ainda tem suas particularidades. Mas isso é muito legal. E eles acabam, por conta da escola, de outros ambientes, sentindo que eles têm que ceder o tempo todo, né? Então, se eu pegar um brinquedo e meu amigo que é especial, que eles ainda usam esse termo na escola, quiser o brinquedo, eu sou obrigada a ceder em alguns momentos. A própria escola não sabe muito bem como lidar com aquilo e faz só o colega ceder para que a criança não entre em crise. Ou, às vezes, até o pedagogo que está ali é a única situação que ele pode, porque ele tem um número muito maior de crianças. Então, é importante a gente tomar esse cuidado, né? Então, mais por conta disso. Cuidado, eles vão querer, e é maravilhoso, eles vão se interessar em cuidar, vão se interessar em entender, vão acabar aceitando até outras coisas, né? Então, assim, por exemplo, no nosso convívio, a gente tem uma criança que tem síndrome de Williams.
E alguns mais velhos questionam, porque ela é bem mais velha, mas por conta da mentalidade, continua no cultinho com a gente. E aí colocou, por exemplo, foram fazer a pesquisa e voltaram com uma outra visão. E a gente, mas o que aconteceu? Não, a gente já viu que a expectativa de vida é muito menor. Né? Então, assim, deu uma dorzinha no coração, que eles tão jovens já foram dar uma olhadinha nisso. Mas também o nível de maturidade, crianças de 8, 9 anos pesquisando sobre isso, se era normal, porque a questão da memória é assim, se ela brigou com alguém hoje, pode ser que na semana que vem esteja tudo bem, pode ser que daqui 2 semanas ela traga tudo isso e chore e lembre que brigou e fica pedindo desculpa. E aí isso irritava alguns colegas, e eu expliquei que era por conta, né? E aí eles foram pesquisar um pouco mais a fundo fora da igreja e depois trouxeram essa demanda. A gente pesquisou e descobriu que, por exemplo, a expectativa de vida é muito pouca. Aí eu, como assim? Olha, a minha mãe tem 38 anos e a expectativa de vida é de 35, ou seja, na idade da minha mãe, talvez ela não esteja mais aqui conosco. Então, deixa ela ficar com o brinquedo, deixa ela fazer o que ela quiser. Então, achei muito bonito e interessante esse olhar também das crianças que vem com esse amor que a gente vai mostrando para eles que o ceder vem além do ceder só por ceder. Sempre existe algo, né? Então aí a gente brinca muito. Jesus faria isso? Né? O que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus, né, falou, né, numa situação parecida, com algo parecido? Então, a gente pensa, será que era fácil conviver com 12 pessoas que pensam diferente? Que eram 12 apóstolos. Então, a gente também traz, em alguns momentos, essa diversidade do pensamento, para que eles entendam essa parte também, né? Para que eles consigam reafirmar esse amor uns com os outros, né? Então, a gente brinca bastante e traz para eles, olha, Deus não mandou amar porque era legal, Deus só mandou amar. Deus não falou assim, ó, ame só quem for legal. Né? Então, a gente vai trazendo algumas questões, porque é mais fácil deles visualizarem dessa forma. Né? Eles são crianças, todos eles, tanto neurodivergente quanto a criança típica. Né? Então, se você fala assim, Deus falou para a gente amar só quem era legal, está lá na Bíblia. Não, então, o que Deus falou? Então, eles vão, né, o que Jesus traz para a gente? Vão amadurecendo algumas questões também, e não é de uma hora para outra, não é de um culto para o outro, são várias sessões, vários cultos, né, várias atividades que vão trazendo essas questões diferentes para eles. Amém. Mais alguma pergunta? Aproveita agora. Alguma colocação? Lívia, a gente quer agradecer, viu? Uma bênção receber você aqui. Obrigada. De verdade. Eu fiz um infográfico colocando algumas ideias de atividades e de materiais sensoriais. Aí eu vou colocar lá no grupo, que são algumas ideias, como essa que a gente colocou ali, só de escutar o motor, né, ali do bebedouro, a criança vai parar para tentar entender o que está acontecendo, isso também auxilia e vai, né, e às vezes auxilia das duas formas. Quando é muito pequenininho, ele vai parar por curiosidade, quando é maior, ele vai parar e vai te chamar de boba, vai falar assim, ai, é um motor, não é nada a ver com o que você está achando, né, então, assim... mas é uma forma de trazer essa criança, de centrar ela de novo, de tirar o foco daquela crise e trazer para outro momento, né? Trazer, às vezes, um cheiro, então ter ali um sachê de um chá de camomila, de um chá de hortelã, de cidreira também. Fala assim, nossa, olha, esse aqui tem um cheiro doce, mas ao mesmo tempo, ai, não, é cheiro de mato, não tem nada a ver. Então, são coisas diferentes que acabam auxiliando também e trazendo. E, lógico, entender, né? Depois de os membros ali da igreja já sabem quais são as crianças neurodivergentes, mas sempre ter ali uma caixinha, porque se vem um visitante, algo diferente, você está preparado para atender essas crianças e para estimular. Isso é legal porque ajuda a todos. Tá? Então, às vezes, pega uma criança que está ali a primeira vez, que é muito apegada com a mãe, por exemplo, e é pequenininho, o chazinho ali, não um chá feito mesmo, só o sachêzinho ali, cheira, olha que interessante, será que é uma flor? Será que...
Então, isso acaba trazendo a criança para você de uma outra forma, que fica curiosa. Vamos lá dar uma olhada, vamos ver o que é isso. Então, é diferente e são coisas muito simples, muito barata de você ter ali, né? E ter a longo prazo. Ter a longo prazo. Tá bom? Ai, que legal. Aí ela vai estar postando no grupo, né? Isso, vou colocar lá no grupo para vocês. Ah, muito legal. É legal que a gente abre os nossos olhos, né? Às vezes são coisas tão simples que a gente pode ter e é questão de cuidado, de querer saber, de entender, de ver como que é. Ah, olha, isso daqui eu consigo fazer, isso daqui cabe na minha realidade, isso daqui ainda não, mas a gente tem que pensar nisso. Sim, né? Que nem eu Muito falei, é um sonho ter uma sala reguladora, né? Mas não é a realidade de todo mundo. Então, assim, eu já deixar firmado na minha cabeça um espaço onde, caso eu precise, eu consiga fazer. É a mesma coisa quando a gente faz um cultinho. Pode acontecer de uma criança cair, ralar um joelho, acontecer alguma coisa. A gente já deixa firmado onde vai estar a caixa de primeiros socorros. Eu preciso ter um band-aid caso aconteça alguma coisa. Eu preciso ter ali, né, um bebedouro de água, um banheiro próximo. Então, são coisas que é da mesma forma que a gente vai pensar, se organizar mentalmente. Né? Então, assim, ó, o banheiro está limpinho, tem papel lá para as crianças poderem usar, a família está perto para a gente convocar para levar essa criança no banheiro, como que a gente vai se organizar para fazer tudo isso? É a mesma coisa com esses materiais, né? Então, assim, vai ser a caixinha de primeiros socorros pedagógica, né? Onde eu vou ter ali alguma coisa para socorrer. Né? Porque criança é criança, se rasga, às vezes, dobrando o papel, fazendo coisas bobas, né? Então, a gente precisa sempre ter esses cuidados. Né? Então, assim, numa EBD que corre, que brinca, que faz uma trilha de alguma coisa e cai, aí você põe um gelinho na testa e tal, a garrafinha também ajuda nessa parte, ao mesmo tempo que vai te ajudar num momento que você precise ter um suporte ali para uma criança sair de uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, isso é muito interessante, é você mapear na sua mente, né? Olha, se alguma criança se cortar, vou sentar ali naquele banco, vou fazer o curativo, tá ótimo, tudo bem. Minha cabeça, se alguma criança tiver uma crise e começar a chorar, não vou atender ela aqui no meio de todas as outras, eu vou levar ela até esse local, que aí eu consigo fazer com tranquilidade, a mãe não vai ouvir chorando e gritando, esperneando, achando que eu tô matando a criança, vai estar tudo tranquilo ali, eu consigo acalmar essa criança. Então, mentalmente se organizando também. É isso aí, gente, muito legal. É bom a gente saber, é bom conhecer, é bom a gente se aprofundar em esses assuntos, né, que a gente às vezes não para nem para pensar, né? E abrir os nossos olhos, ainda mais como educadores cristãos, como professores de escola dominical, a gente precisa abrir os nossos olhos para essas questões. Teve mais alguém que colocou aqui, muito boa explicação, trabalho na PAI. É muito importante termos noção do que fazer no momento. É por isso mesmo nós nos preocupamos em fazer esse tipo de palestra aqui, que é exatamente por isso. Sim, e fazer o alarde vai deixar a criança mais nervosa, os adultos nervosos. Então, essa questão de eu já ter fica nervosa depois. Naquele momento, você tem que estar focada, né? Você tem que estar ali sendo a parte que vai acalmar toda a situação em torno. E quando eu já sei o que fazer em cada situação, eu uso de forma preventiva e não remediando, vai ser muito mais fácil, né? Então, assim, preventivamente, eu já tenho um local na minha cabeça que, se eu precisar, eu posso utilizar, né? Preventivamente, se eu precisar, eu vou, né? Então, eu brinco bastante. Tem uma escada, eu falo assim, ó, vamos ao meu consultório. A gente senta na escada. Por quê? Porque na escada senta, é mais tranquilo, aí conversa, aí começa a distrair com o barulho que estão ouvindo do culto, ao mesmo tempo da EBD, então acaba tranquilizando. Vamos ao meu escritório. Aí, como assim seu escritório? Aqui na escada. Ou seja, já distrai a criança só de você falar um nome diferente, né? E querer ali trazer uma coisa diferente. E isso acaba centrando, acalmando, né? E fazendo coisas que vai ajudar ali emocionalmente, ajustar emocionalmente. Mesma coisa quando tem alguma coisa, cortou o dedo, sangue, sangra mesmo, é um monte, eles ficam desesperados. Tá tudo bem, não foi nada, segura, vamos lá,
cortou no papel, vixe, é assim mesmo, senta com tranquilidade. Se ele vê que você está mais nervoso que ele, aí ele entra em desespero. É igual quando a gente fala de adaptação, né? Na própria escola, em qualquer lugar, ou quando você vai deixar a criança e você demonstra medo para a criança fica com medo. Se minha mãe está com medo de me deixar aqui, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Né? Então, acaba também tirando a segurança daquela criança. Ela não quer ficar lá. Se minha mãe está com medo, eu tenho que ficar com medo, porque alguma coisa pode me acontecer de ruim, né? Então, essa parte é muito importante. Se a gente demonstra tranquilidade como adultos, eles também vão se sentir mais tranquilos em aceitar o nosso cuidado. Olha, muito legal. E a parte mais importante, gente, é gostar. Se você não gosta de crianças, não importa o quanto você aprenda sobre crianças, vai para outra área, ajuda a fazer o material, ajuda com outras coisas, porque para fazer esse tipo de coisa tem que gostar de pessoas e de criança. Porque você pode estar super cansada nesse dia, pode ter acontecido 1000 coisas. Eles são que nem uma esponja. Se você não chega bem, eles não ficam bem também. Pode ver, às vezes a gente está na TPM, a gente desregula tudo, as crianças ali. Se a gente não chega muito agitada, alguma coisa, a gente acaba desregulando todas as crianças. Então, isso é muito importante. A gente precisa entender isso espiritualmente. Orar, refletir, chegar com tranquilidade. Porque nesse momento, a gente tem que pensar, eles são uma esponja. Né? Tanto que assim, se a gente ficar nervosa e chorar, por que você está chorando? Você está nervosa? O que aconteceu? Desculpa, tia, a tia estava triste. Eles se preocupam muito também, né? Porque é tudo afeto, eles é uma paixão incondicional que eles sentem. Tanto que eles vão lembrar de vocês o resto da vida, a gente acaba passando milhões de crianças, a gente acaba às vezes não lembrando, mas eles vão se lembrar, vai deixar uma marca. Que tipo de marca que a gente vai deixar? Nossa, eu odiava, porque toda vez ela me fazia sentar lá no fundo sozinha. Ou eu adorava. Sempre que eu chegava, me recebia com um sorriso, tinha coisas legais, tinha dia que era chato, mas tinha dias que eram bem legais. Tá tudo bem, né? Nem todo dia eles vão gostar, mas eles têm que entender que a gente gosta deles, que a gente ama estar ali fazendo, e que nem sempre é fácil. Nem sempre a gente tá bem, às vezes está com dor nas costas, com alguma coisa, mas a gente vai ter que, né, orar, pegar tudo isso, colocar numa caixinha para atender bem as crianças naquele momento, porque é a marca que a gente vai deixar naquelas crianças. Amém. Tem mais uma pergunta aí, ó. Como dispersar adultos que ficam curiosos e ficam em volta da criança que está desregulada? Poxa vida, isso é bem importante, né? E às vezes fica ali em cima de você falando, né? Por que não fez isso? Por que tal coisa? Né? Então, assim, ter o cantinho que você possa ir mais afastado é melhor, mas, assim, às vezes, se aquela pessoa que está próximo não for da família, realmente pedir para a pessoa, olha, desculpa, se você se afastar um pouquinho, vai ser mais fácil de eu acalmar. Só um pouquinho, daqui a pouco você vai ver que já está melhor, né? Então, assim, essa parte porque às vezes você está ali naquele cantinho fazendo, a pessoa veio para ir no banheiro, para lá assim, tá tudo bem? Quer ajuda? Tá tudo bem, né? Então, e fica ali te rodeando, mas ser sincero é a melhor parte, né? Porque na hora que você é sincero também, você demonstra que sabe o que está fazendo. Então, vai dar segurança para aquela pessoa também. Eu sei o que eu estou fazendo, tá tudo bem. Né? Então, quanto mais pessoas aqui em cima dessa criança, pior vai ser. Principalmente porque você é diferente, um adulto diferente do que ela está habituada. Então, espera lá, ser sincero, né? Então, assim, ser sincero com aquela pessoa e talvez, às vezes, até pedir, né? Ali, olha, pessoal, se vocês verem ali alguma tia intercedendo com alguma criança, fazendo alguma atividade, no púlpito, né? Deixa eles que eles sabem o que eles estão fazendo. Eles foram treinados aqui, a gente faz até curso para isso. Então, é legal também a gente mostrar esse apoio, né? O pastor colocar isso várias vezes lá para trazer também essa confiança dos irmãos da igreja com as tias que vão estar lá na EBD, né? Para falar assim, não é qualquer coisa. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo centrado, tá todo mundo preocupado, a gente está aqui trabalhando semanalmente, fazendo palestras semanalmente para atender da melhor forma possível o filho de vocês, né? Ou as crianças que estão aqui, porque às vezes nem é filho de ninguém, a pessoa está ali tentando
Ai, por que você não foi? Não, deixa que a gente está aqui, a gente sabe o que está fazendo. Tá? Então, essa parte é interessante. Amém. Lívia, muito obrigada mais uma vez por atender esse convite aqui em duas palestras, né? Se de repente você perdeu a primeira palestra, tá lá no nosso YouTube. Você fica à vontade para estar assistindo. Vou aproveitar até dar os recadinhos aqui do CBSP Kids também. Deixa eu ver se... Obrigada, pessoal. Uma ótima noite. Agradeço a todos que participaram conosco hoje. Obrigada, Lívia. Fica por aí que a gente ainda vai orar. Deixa eu colocar a apresentação. Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que não está no modo apresentação, né? Apresentar. Aí, acho que agora foi. Nossa palestra de hoje, então, com a Lívia. Próxima palestra, gente, a gente vai falar sobre berço digital. Como é que as nossas crianças estão crescendo nesse mundo novo que nós não crescemos? Nós não vivemos aquilo que eles estão vivendo hoje. As crianças hoje, elas nascem sabendo deslizar antes mesmo de saber falar, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima palestra. Já está aí, tá bom? Dia 3 de agosto, já vamos ter, então, a nossa palestra. Eu já convido você, pode fazer sua inscrição ou entrar lá no nosso grupo. Como de costume, a gente manda o link lá no nosso grupo, tá bom? E se quiser compartilhar com pais, é muito importante também os pais estarem ouvindo essa palestra e estar conhecendo também, não somente para professores, tá bom? E o nosso material que também está disponível, autorização de uso de imagem, o termo de compromisso para professores, as nossas lições, a campanha do Eu Vou Também Orar, se você ainda não fez na sua igreja, foi uma bênção, pode fazer, fica à vontade, tá bom? As lições, temos aqui, hoje é dia do amigo, gente, e temos a lição Um Amigo de Verdade, que é a lição do dia do amigo. Se você ainda não deu, dá tempo de dar domingo aí na sua igreja. Aqui na igreja a gente deu domingo, foi uma bênção. As crianças aprendendo sobre o bom samaritano. Tá muito linda a lição, vocês podem dar uma olhadinha lá. E também, para a semana que vem, tem também o Dia dos Avós, né? Então, Dia dos Avós chegando aí, também tem aqui a lição para o Dia dos Avós, flechas que orientam a geração. Temos a revista da editora, já tem revista nova, tá bom? Fica à vontade lá, aqui está o contato, dá um print aí, o contato da editora, para você estar encomendando lá a sua, você recebe aí na sua casa. Temos palestra presencial também, lá no Jardim Maracanã, dia 1º de agosto, lá em Presidente Prudente. Se você lá de perto, faça inscrição. E também a palestra aqui em Franco da Rocha, no Jardim Progresso, dia 22/8. Essa daqui vai ser das 9 da manhã às 4 da tarde, tá bom? Se você quiser participar, for de perto, já faz sua inscrição, garante lá sua vaga. Temos a campanha de missões, são 5 lições, se você ainda não deu nenhuma, já se prepara, tá bom? Campanha de missões, que é pela Secretaria de Missões, essa daqui, tá bom? Então, para você conseguir pegar a lição, é lá na Secretaria de Missões, mas nós já disponibilizamos também no nosso grupo para facilitar para vocês. E o nosso congresso estadual, que é do CBSP, teremos os departamentos lá no congresso, lá em Serra Negra, dia 11 a 13 de dezembro, lá no Hotel Palladium. Faz sua inscrição, já parcela aí para ficar mais fácil de pagar, né? Já se programa, tá bom? Vai ser uma bênção.
E as nossas redes sociais, se você ainda não segue, tem lá YouTube, Instagram, o grupo do WhatsApp, acredito que todos aqui já participam, né? Se ainda não participa, dá um print aí e manda para quem ainda não participa. E também o nosso material. Todo o material do CBSP Kids, ele fica disponibilizado tanto no site da CBSP quanto no app CBSP, tá bom? Então, é só você entrar lá no aplicativo da CBSP, baixa o aplicativo, que fica mais fácil, baixa o app CBSP, aí pelo que esse QR Code, entra lá na aba Kids e o nosso material fica tudo lá. Todas as lições, a campanha de oração, o termo de compromisso, tá tudo lá. Tudo facinho para você achar, tá bom? É isso. Esse daqui é da EBF. Logo a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? A EBF, quem sabe fazer ano que vem aí, a EBF do CBSP Kids. Foi uma bênção lá na Andrea, ela já fez lá, e eu vou fazer aqui também. No sábado agora, vamos ter EBF aqui também. Uma bênção. E eu quero agradecer, então, a todos vocês. Obrigada por ficar com a gente até agora. Lívia, muito obrigada mais uma vez e vamos estar orando para estar encerrando. Amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, por mais uma palestra, por mais conhecimento, Senhor, que adquirimos hoje. Obrigada por este tempo, obrigada, Senhor, pelos nossos amigos. Hoje, dia do amigo, nós somos gratos por eles, Senhor. Pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, que é para ajudar, que é para nos levantar, e nós somos gratos por eles. Obrigada, Senhor, pelo CBSP que tem trabalhado. Obrigada, Senhor, por cada líder, cada professor de Ministério Infantil que está aqui hoje, que se colocou para estar aprendendo, Senhor. Nós somos gratos por isso. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. Muito feliz de receber todos vocês aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.